Bem, malta, sejam bem-vindos a mais um Pode Tudo. Ah, Neste Pode Tudo temos um convidado muito especial para mim, uma pessoa que me marcou bastante em contexto de futebol e depois transferiu-me a contexto pessoal, uma pessoa que me fez evoluir muito em termos de mentalidade e muito. Epá, sem muitas palavras, tenho comigo o meu ex-Mister Pedro Neto. Espero que gostem desta conversa. Vamos abordar temas como treinador, o que pensa um treinador, pressões de um treinador, esse contexto. Uma conversa tranquila, aproveitar e evoluir, que é o que mais importa. Por isso, comigo tenho o grande Mister Pedro Neto. Obrigado, Chico, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Já há muito tempo que. Acho que a última vez que te vi foi há um ano atrás, aqui bem perto, aqui ao lado, Exatamente. Em cima de uma bicicleta. em cima de uma bicicleta. A sofrer um bocadinho na altura. Mas fomos falando ao longo deste ano e tenho visto o desenvolvimento deste teu projeto e acho espetacular que procures partilha para ti, para os outros e divulgar desta forma é fantástico. Antes, parabéns, espero estar à altura dos teus anteriores convidados, assisti a alguns e pá, vamos lá. Vamos lá. Ah, Agradecer eu por ter aceito, porque se não ter aceito não havia a possibilidade de fazer isto. Ainda mais um treinador que normalmente costuma ser pessoas, vamos dizer, mais reservadas, no meu ponto de vista, porque já me aconteceu convidar pessoas, treinadores, e não, não terem essa disponibilidade, vamos dizer assim. Pá. Bem, Mister, obrigado e Obrigado. espero que goste. Bem, então a primeira pergunta e que faço sempre, que é quem foi o Mister Pedro Neto? Quem foi na infância? Vamos falar em infância e depois já vamos Quem progredindo. fui eu? Bom, nasci em 83. Ok? Nasci nessa grande cidade de Portimão, no Reino dos Algarves. Uh, uh, Passei muito tempo da minha infância numa zona do Alentejo, que é o Brejão, com uns amigos dos meus pais, a senhora que se podia chamar ama, para mim é como uma mãe, como uma avó, como cuidou de mim, passei lá muito tempo, são tempos que marcaram. Lembro-me de brincar imenso na rua, com os amigos de todo o género, toda a raça. E foi, foi uma infância feliz, olhando para trás. Nunca me faltou nada. Tenho imagem de pais com fibra, muito trabalhadores. Nem sempre tive tão próximo deles, porque eu trabalhava imensas horas. Mas presença física, mas eles sempre presentes. E foi uma infância boa, sempre pratiquei desporto, fazia como os miúdos, andava de bicicleta na rua, a jogar a bola, a apanhada. Vivia, ainda vivem os meus pais numa zona de Portimão que agora um pouquinho menos, mas tinha campo muito próximo e fazíamos campos de futebol. Ok. Lembro-me uma altura, não sei como é que aquilo chegou, mas jogávamos beisebol, nem sabíamos bem as regras, Ok. mas acho que é só o prazer de ter um pau nas mãos e bater em bolas de ténis roubadas. Fixe. E foi uma infância feliz, tranquila. Tenho os meus amigos de infância que continuam os mesmos, Isso é das importante. castelhanas. Continuamos a jogar a bola e chateamos e insultamos uns aos outros. E a seguir somos amigos. Yeah. E é o mesmo grupo de amigos, 5, 6. Tem uma coisa gira que eu, por cada sítio que eu vou trabalhar para fora, eles inventam desculpas para me visitar porque estou sozinho e solitário, precisam fazer A companhia sério? e tenho sempre onde eu fui eles, não, nem sempre vão todos, mas vão sempre dois, três, se agora na Suíça tiveram quatro, acho que foram quatro, Mas quase cinco, todos juntos? sim, todos juntos, Ai, eles fixe. arranjam, Ai, yeah, isso é fixe. arranjam forma. Boa. E continuo a mesma pessoa, com os mesmos amigos de infância, as pessoas que conhecem, as virtudes e os defeitos. E você no seu grupo de amigos, acha é o que se destaca mais? É o que se destacou de alguma maneira mais que os outros? Tanto para mim como para eles é irrelevante o que a gente faz. É completamente irrelevante. Não diria que sou a pessoa que me destaco mais.
Está ligeiramente o que tenho feito até agora pode dar um bocadinho de destaque ou porque de vez em quando já apareço de uma outra entrevista num jornal ou quando estava a trabalhar com o Mr. Zé Augusto tivemos jogos contra equipas importantes e aparecemos na televisão. Os meus amigos apoiaram-me e gozaram comigo enquanto treinador, estando eu a treinar o Futebol Clube Ferreiras onde comecei, ou quando estive em Inglaterra. As conversas que temos com eles, que tenho com eles e eles comigo, acaba por ser um trabalho normal e temos problemas e temos prazeres e a gente partilha uns com os outros. Mas o futebol eles gostam de futebol, mas gostam muito de futebol, mas o facto de estar no futebol não é o que faz deles meus amigos. Ok. É um pouco mais ou menos, porque nós já éramos amigos antes exatamente. E começamos a jogar futebol juntos e jogamos uns contra os outros e jogos oficiais e na rua. Ok. Então, e uma maneira já falando da infância, né? Quando é que surgiu os pensamentos de querer ser treinador? Ou porquê ser treinador? Eu rapidamente percebi que não ia ser jogador de alto nível. já partilhou? Lembro-me, eu acho que estava nos juvenis do Portimonense e fomos a Alvor, onde eu também joguei, onde comecei a jogar futebol federado, foi no Alvorense. E fomos fazer um jogo contra a Seleção Nacional. Não me lembro qual era o escalão da Seleção Nacional, mas lembro-me que do outro lado estavam jogadores como... No ano que o Cristiano Ronaldo não jogou esse jogo, ele estava um escalão acima, mas não jogou. Mas lembro que estava o Hugo Viana, estavam imensos outros jogadores que são profissionais hoje em dia, ou foram, quer dizer, com a nossa idade agora eles já devem ter acabado. E porque rapidamente percebi que dava uns toques. Eu acho que entendia muito bem o jogo, mas não tinha capacidade técnica para executá-lo a um nível mínimo para ser profissional. Sempre tive a ambição de estudar, não acho que seja incompatível. Eu acho que se tivesse tido a sorte de ser profissional, iria sempre continuar a estudar. A velocidade com que iria fazer os estudos seria outra, mas nunca quis abdicar disso e rapidamente percebi que indo para a universidade, não tendo a capacidade para ser um jogador profissional, comecei a ver formas de manter no jogo. E o treino, mesmo quando já jogava, quando ainda jogava, achava piada e refletia um bocadinho sobre os exercícios, qual era a lógica daquilo e perceber aquilo e pronto, e surgiu com a entrada na universidade, começas a fazer estágios, começas a ter que fazer pequenos trabalhos no terreno e pronto. E na universidade você estudou, tirou o quê? Eu tirei Educação Física e Desporto no INUAF, que creio que já fechou, não sei se precisar dessa informação, lá é. Fiz a licenciatura lá, em Bolonha. Depois parei um ano para trabalhar, juntar algum dinheiro, candidatei-me a um mestrado, que nunca terminei, porque entretanto ganhei uma bolsa, fui para a Inglaterra e era para fazer lá um estágio laboral de 6 meses, mas fiquei lá 5 anos e entretanto comecei a trabalhar, felizmente profissional, a ser pago, a ser pago, ou seja, a conseguir só viver do futebol, não necessariamente profissional, porque ser profissional é mais uma atitude, porventura, do que porque há pessoas que são pagas e não são profissionais. Exatamente. Portanto, comecei a conseguir viver só do futebol, nem sempre só tive que fazer outras coisas, algures no tempo, e depois nunca mais terminei, mas isso é um objetivo que tenho em mente para terminar o mestrado. E você já partilhou uma história, não sei se quer partilhar aqui, partilhou uma história no nosso balneário em tempos de júnior, quando esteve em Inglaterra. Diga-me primeiro mês, vamos dizer assim, os primeiros tempos em Inglaterra, fala-me da adaptação, do que é que passou. Eu não sei precisar qual foi a história que eu partilhei, mas não foi fácil. Eu fui para a Inglaterra, fui viver com o meu amigo Vasco, dividimos uma cama de casal os dois. Só?
Só dividimos a cama de casal, os dois. Dividimos a cozinha, a casa de banho. Ok, Mas, ok. só dividimos a... Ele é um homem bonito. Ele, se vier a ver, ele é um homem bonito. Charmoso, agora está com cabelos brancos, parece o Richard Gere. Na altura era só loiro. Dividimos a cama. Ele basicamente mandou a namorada, a atual mulher dele, e manda os filhos dele embora e disse: pá, vou ter um amigo, vou ter que lhe ajudar. E eles deixaram de ter encontros amorosos, pelo menos ali naquele espaço. Enquanto você estava lá. Ou enquanto ele lá estava. E eu fui para lá e ele ajudou-me imenso na adaptação, mesmo que isso tenha sido difícil de algum modo, porque vais sempre para outro país, vais sempre adaptar. Tinha que viajar nos primeiro mês até encontrar casa. Tive que viajar imenso, viajava 2 horas para o clube, depois trabalhava, e os primeiros 6 meses eu não ganhava. Eu levei uma bolsa e algum dinheiro que juntei, portanto aquilo era contadinho, porque a Libra na altura estava muito alta, eu levava em euros. Vi casas e via contextos horríveis para se viver, mas depois fui viver com o Earl, e aí deu-se a situação também de completa a solidão. Tu estás sozinho, não estás sozinho, porque o Vasco esteve sempre muito presente e ajudou-me e ligava-me e encontrávamos, mas estás sozinho, estás largado nas férias, noutra língua, noutra cultura, tens qualquer coisa para resolver, tens que resolver, não há ninguém que te vai ajudar. Houve a vontade de desistir, houve um bilhete quase comprado De volta. E o que é que fez não entrar nesse barco, nesse avião? O que é que o fez não voltar? Não comprei o bilhete, por isso não podia entrar no Não, avião. sim, mas o que é que lhe fez... o que é que lhe fez não comprar o bilhete? Fiz uma coisa que faço ainda hoje em dia, que é, fui dar uma corridinha, porque gosto de correr, gosto de andar de bike. Os desportos de longa duração de um tempo são para mim uma bela metáfora da vida, que não importa a motivação com que começas, alguns vais ter sempre vontade de desistir e só terminas se continuares. E eu fiz o esforço, vamos tentar levar isto até o final da época, percebendo que isto pode ser uma etapa. E era uma etapa de adaptação. Era novo, bom, acho que ainda sou novo, não sou assim tão velho quanto isso. Infelizmente não desisti. Acho que aprendi a lição clara, que temos que ter limites, temos que saber para onde é que queremos, mas convém não desistir à primeira oportunidade que temos para desistir. E naquele momento também lembrei-me de todas as pessoas que até então tinham feito um esforço imenso para me ajudar, para me apoiar, o Vasco, por exemplo, a família, e pensei, não posso. Houve tanta gente a acreditar em mim, eu ser o primeiro a não acreditar em mim próprio é um ato de cobardia, de certa forma. Não que o faça por eles, mas... Exato, ok. E então você utilizou o desporto, vamos dizer assim, o desporto que você gosta, para tirar algumas ideias e tirar alguns pensamentos de não desistir. O desporto, a corrida? Yeah. Sim, eu diria, dizer que gosto de correr é um bocadinho, quer dizer, ninguém gosta de correr, mas o desporto funciona como terapia. Estar a correr ou caminhar com música, a ouvir música, ou ouvir um podcast, ouvir qualquer coisa, é um ato de terapia, um ato de reflexão, e ainda é um ato de estás contigo próprio. Yeah, exato. E ainda pratica isso? Ainda ontem pratiquei. E diga-me, você quando está em momentos de pressão, seja momentos de tomar decisões, em termos de contexto futebolísticos e treinador, você utiliza você utiliza isso como... Bom, depende do momento que eu tenho que tomar a decisão. Mas, se estiver... Sim? Se estiver no ato da... Se estiver no meio de um jogo, eu não consigo correr, não é? Não, mas por exemplo, você perdeu um jogo, vamos entrar neste cenário. Okay. Você perdeu um jogo, você utiliza bicicleta, caminhada para tirar ideias do jogo? Sim, muito. Isso era uma rotina que fazia muitas vezes depois do jogo.
Bom, agora na Suíça às vezes dependendo do tempo, que às vezes estava a chover ou a nevar, ou não faria isso, mas no outro dia a seguir ir caminhar, e muitas vezes ia caminhar, ou que a cidade é um sobe e desce louco, ainda estava, ou ia para o lago e corria, Havia estas histórias. e sim, ouvir música, ouvir, refletir sobre o jogo. Primeiro tentava refletir, tomar algumas notas para começar a encadear pensamentos na cabeça, e tentar ser factual, mas refletir sim, é uma coisa que ajuda E imenso. quando você perde jogo, né? Primeira coisa que você lhe vem à cabeça? O mesmo do quanto ganho. Entra, pai. Peço desculpa. O que é que se passa? Entra. É sim, Zé. Do Instagram. É do Instagram. Sim. É sim, mas de propósito. Ok. Vá, até já. Não faz mal nenhum. Eu que apoio mais. Por isso é normal. Desculpe, continua. Continuando, qual é a primeira coisa que você pensa quando perde? Eu estava a dizer, penso a mesma coisa quanto ganho. Claro que prefiro ganhar do que perder, como é lógico, é mais fácil, mas tento basear em factos e processo. Há aquele clichê, nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. É um clichê, mas é factual. Há vezes que ganhamos, não vou utilizar o fator sorte, porque isso faz parte do jogo, mas tento olhar para o jogo e perceber de mim para a equipa o que é podia ter feito de melhor e diferente ao longo da semana, quer ganhemos, quer a gente perca, porque o processo é interminável mesmo quando se ganha, e quando se ganha muito os adversários vão tentar de melhorar para te ganhar, portanto tu tens que continuar a tentar potenciar aquilo que está à tua frente, os jogadores, a ti próprio, a refletir, ver, a tomar das decisões, que tomei certo ou errado. Às vezes tomei decisões erradas e tive sorte e ganhamos o jogo. Estou a falar enquanto treinador, mesmo como treinador adjunto, dei um conselho e o treinador foi por mim e aquilo ia dando barraca, e tenho que refletir, né? A minha função ali, né? A minha análise, e no treino, porque cometo erros e sempre cometi erros e vou continuar. Portanto, refletir e no jogo também, perde-se um jogo, tento ser factual e depois quando comunicar à equipa, não estar agarrado a coisas empíricas e vagas, porque depois o teu discurso fica sem sustentação. Sim. E os factos é um suporte para si para enfrentar o problema? Sim, porque os factos e a preparação é... Claro que a gente vai sorrir um bocadinho mais quando ganha, mas os factos e o processo é aquilo que sustenta, porque eu dou sempre a mesma... tento vender esta ideia que trabalha-se melhor com motivação. Ainda as energias são melhores, mas eu acredito que se nós, a metáfora da escola é, se eu estudar estou mais próximo de ter boas notas do que não estudei até boas notas. Eu não estudo em boas notas, cá tive sorte. Mas se trabalhar, até posso não ter, mas o processo está correto. Tenho que se calhar mudar a estratégia com que estudo, como estudo, as horas do dia, alguma coisa. Mas o fazer as coisas certas nunca pode estar errado. E estamos a fazer as coisas certas. Definir critérios de sucesso, por exemplo, naquilo que é a análise do jogo, ganhar ou perder. Definir critérios de sucesso. Uma equipa que finaliza 20 vezes e não ganha o jogo e o adversário só finalizou uma vez e ganha 1-0, aquela equipa tem que perceber o que é que pode continuar a fazer melhor, mas aquela equipa está mais próximo de ganhar do que a outra, naquele contexto. Pronto, e nós temos que agarrar a isso e não ficar só na sorte e no azar, que ela existe, ela está lá, a bola bate no poste e entra, bate no poste e sai. Exatamente. Há uma má decisão de um jogador e dá um jogo a perder, há uma má decisão do treinador a meter um jogador no momento errado, não é na estratégia errada, ou muda a estratégia quando não devia. Ela faz parte, agora a gente tem que analisar isso factualmente. Você falou, você disse logo no início, quando perdia, ia ver a semana de trabalho e não o jogo. Não, comece, porque o jogo acaba por ser há incidências do jogo que são claras porque é que perdeste. Eu lembro de um jogo que já tive, não vou mencionar em que época, né, em que se perde o jogo com um erro grave do guarda-redes.
que é factual porque é que se perdeu o O jogo, jogo. toda a gente percebeu. Viu. Mas mesmo assim, ok, vou tentar ver o jogo e vou naquelas condições que é que eu poderia ter feito. Não necessariamente só para aquele jogo, é quando apanhar um jogo com aquelas mesmas características, num campo semelhante, com uma equipa, um adversário semelhante. Faz uma análise toda em do, volta. do processo, olha aqui, olha Yeah, acolá. yeah. O que é que tu controlas? Porque há tantas variáveis à volta de uma equipe e quanto maior é o clube onde trabalhas, mais variáveis há. Cada vez há mais meios de comunicação e de chegar aos jogadores. Portanto, cada vez é mais difícil o treinador controlar a mensagem. Ok. Porque os jogadores falam, têm PTs, têm empresários, têm família, têm as redes sociais. Portanto, há muita gente. Chega ao pé de um jogador, só para dar um exemplo claro, que não tem que ser, pá, não vales merda nenhuma. E depois está 1000 pessoas a dizer que ele é o melhor do mundo. É que ele vai acreditar? Pois ele não vai mandar a fava, não é? Exatamente. Ok. E eu posso lhe estar a dizer aquilo e estar com factos. Olha, isto, Yeah. isto. Não que eu comunique necessariamente assim, mas só para ser claro. Olha, por isto, tens que melhorar aqui. Os outros, não, mas tu fizeste aquilo muito giro. E aquilo é só uma ação em 90 minutos. E é dele 20 ações em 90 minutos em que ele não teve bem. E precisa, e pode, e consegue controlar aquelas ações. Por isso é que os factos são importantes. É tipo, depois ajuda isso ajuda. Quanto mais factual for a tua análise, mais fácil para tomar decisões. Ok. Boa. E na sua carreira como treinador, por onde já passou, em sítios, começando nos Ferreiras, passando por uma segunda liga, muita pressão, é porque era um projeto de subida, e acredito que tenha havido muitas pressões. Qual é que foi o maior desafio na sua carreira? Eu acho o último talvez foi difícil, mas os desafios são todos eles foram desafiantes, porque quando eu estava a enfrentar aqueles clubes ou aquela experiência, eu estava com um capital de experiência que não tinha. Depois de passar por elas, experienciei, cresci como profissional e como pessoa, e agora quando enfrento cenários semelhantes é muito mais fácil. Ok. Por isso é que eu digo que a última foi mais difícil, por também questões pessoais e profissionais, e por ter ido completamente sozinho, por não dominar a língua, e houve uma carga emocional muito maior, e tive que arranjar estratégias para controlar. E que tipo de estratégias, se quiser partilhar? Ah, Quando, como você disse, cargas emocionais, e a emoção é um sentimento que é bastante. Nós maioritariamente tomamos decisões em volta dos sentimentos e das emoções, principalmente. Que tipo de emoções é que teve e como é que as conseguiu combater? Bom, controlar a emoção, não inibi-las. A gente tem que sentir que somos seres humanos. Temos de saber que estamos a sentir. A gente tem que controlar, na minha opinião, controlar e saber usá-las e expor essas emoções, sejam elas quais forem, as fragilidades também no momento certo, na altura certa. E somos seres humanos. Uma das coisas que eu fiz foi cortar tudo o que me estava a destabilizar, mesmo contra a minha vontade. Se fosse redes sociais, fosse pessoas ou grupos de amigos, tirei pessoas que me seguiam as minhas redes sociais pessoais, profissional não, porque eu vi isso para mim é trabalho, mas pessoais deixei de seguir, silenciei alguns grupos do WhatsApp, tentei tirar toda a abstração à minha volta e focar naquilo que podia ajudar, que eu acredito que podia ajudar a melhorar o meu trabalho. Até nem podia ajudar, mas... Exatamente. Com a informação que tinha, tomei as decisões que achava corretas com a informação que tinha, com as mesmas emoções que estava a sentir naquele momento. Claro que nesse processo tu magoar as pessoas, de certeza, vais muitas vezes contra a tua vontade, te apetece fazer coisas que deixas de fazer. Também mudei alguns comportamentos, mudei algumas rotinas, e tentei fechar uma bolha HTML, digamos assim, para ter o melhor rendimento, e ter o melhor rendimento possível e pesquisar e estudar contextos que pessoas têm passado mais ou menos no mesmo que eu, o que é que elas fizeram e daquilo que diziam, o que é que eu posso
colocar na minha realidade, o que é que eu posso trazer para me ajudar neste desafio. Mas diria, cada trabalho, Inglaterra foi dura a chegada, mas foi muito... Eu vejo e pelo que já vivenciamos como jogador-treinador muito e já partilhamos também muitas ideias, vejo que a Inglaterra assim fez o homem que é hoje. Deu muita base, porque fui para lá só, pronto, tive com o Vasco aquele primeiro mês a viver, mas depois estive sozinho lá, e tal como agora, estava sozinho, fui sozinho para um clube, era novo e fez-me passar coisas e ter que superar coisas sozinho numa idade bastante jovem, tinha 26 anos quando lá cheguei, e deu-me a percepção que somos só uma pessoa, somos só um número, digamos assim, e tens que... E aumentou-me, eu acho que aumentou-me a minha humildade, não parecendo, às vezes um bocado arrogante, não, aumentou a minha humildade porque sempre colocar no sítio, mas deu-me também a estabilidade emocional para dizer aquilo que penso um bocado, que é, pá, não quer saber, pá, tchau. Deu-lhe essa maturidade. Às vezes um pouco, tornas-te um bocado frio. Né? Mas acho que é importante. Acho que é importante porque eu vejo como os jogadores, lá está, os jogadores são muito egocêntricos. Mas eu estou a falar de tudo à volta. Exato, mas o que você acabou por captar e absorver na sua ida para a Inglaterra e a todas as aprendizagens, como está a dizer, porque também há treinadores, pessoal, isto é uma conversa pessoal, sinto que há treinadores que acabam por não ser isso. O jogador às vezes é muito eu é que sou o melhor, não sei o quê. E há treinadores que parece que têm, não digo medo ou receio. E o Missa foi um dos treinadores que mais realista é. Está a perceber? Se é bom, mas é frio. E acho que acaba por faltar a alguns jogadores esse tipo de ideias, vamos dizer assim. Sabes, eu acho que a sinceridade é um ato de amor desprezado. As pessoas não valorizam a sinceridade. A gente não precisa de ofender as pessoas, mas não vale a pena estar com paninhos quentes. Eu acho que chegar ao pé de um atleta ou de uma pessoa, mas vamos falar de um atleta, e dizer, olha, eu acho que tu tens dificuldades aqui, és competente ali, para melhorares ali deves fazer isto. Se calhar aprendi um bocado isso na passagem por Inglaterra, que são uma cultura mais pragmática, mais direta, um pouco na Suíça igual, e se calhar aprendi isso porque funcionava e porque o mundo é tão competitivo neste parâmetro. Neste contexto. Se tu perdes tempo com mimimi, já foste. E como disse há pouco, há tanta à volta de uma equipa, de um jogador, já há tanta coisa à volta dele, há tanta comunicação, há tantas coisas a entrar na cabeça dos jogadores, que se tu não deixares na comunicação a clube, treinador, equipa técnica, equipa e jogadores, deixares demasiado margens cinzentas no discurso, na comunicação. Sim. A comunicação tem que ser clara. Isso torna o processo muito difícil. Eu tive essa dificuldade agora porque não dominava o francês, e ainda nem domino, falo uns toques, o mínimo para trabalhar, mas no início isso sentia-me preso. Porque tinha que estar sempre a falar por outra pessoa. E depois a mensagem nunca é. Por exemplo, você quer falar com o jogador, mas tem que falar com aquele e depois diz a mensagem. Sim, e depois tive que arranjar formas e conseguir perceber isso para a linguagem corporal dos jogadores, de que quando eu, nomeadamente em inglês, utilizava palavras que eles já percebiam quando eu estava lixado com eles ou quando estava a valorizar. E se valorizar, até isso em português que eles percebiam logo. Agora, quando eu estava lixado, tinha que ser em inglês para deixar claro para todo mundo. Que é para depois também ir tentando ir guiando o barco. Mas no início isso foi uma dificuldade, foi algo que se eu for agora, ainda no outro dia estive numa formação online e estava a dizer, se eu for trabalhar para um país que não domina a língua, já passei por esta barreira, já tenho estratégias, como é que eu vou trabalhar até dominar o mínimo daquela língua, daquele idioma, se for possível, porque há línguas muito complicadas, não é?
como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou, até eu mesmo coisas simples que é treino, que eu nunca me preocupei nem o Sebastian, que era o meu treinador adjunto e funcionou também como tradutor, que é quando tu falas e quando tu te calas. Ok. Porque há ideias, repara, eu acho que falo bem inglês, ele também fala, mas já fala um bocadinho melhor que ele, como é que é dizer? Por exemplo, em português, tu estás a expor uma frase e tu sabes utilizar os silêncios e dar ênfase. Ok, estou a perceber. Eu fazia aquilo em francês, eu fazia aquilo em inglês, ele traduzia em francês, mas eu não sabia se a emoção, a carga emocional ou a mensagem estava, o ênfase nas palavras certas, ou se em francês funciona da mesma forma. Da mesma forma, exato. Porque a lógica da língua é ligeiramente diferente e há coisas que, à medida que fui fui aprendendo o francês, fui percebendo que há coisas, há palavras que funcionam ligeiramente diferente. Okay. E isso são pequenos pormenores, né? Na comunicação. Você falou na linguagem corporal, que é algo que também dou muito valor, e eu tenho uma frase, li uma frase, que era: enquanto a boca fala, o corpo grita. Você tirava muita informação sobre o comportamento corporal dos jogadores na sua comunicação, seja em balneário, em contexto balneário, seja em parar o exercício e falar. Qual era a informação que a postura corporal dos jogadores davam? Por exemplo, um exemplo, você dizia... isto está mal, não sei assim mais. O que é que eles faziam? Em termos corporal. Um exemplo, só por curiosidade mesmo. Essa era a única forma que eu tinha para perceber o estado de espírito deles. Era a única forma. Depois fiz alguns exercícios para mim, nem partilhava com a equipa técnica, vamos fazer isso. Às vezes eles diziam: pá, mas estás a repetir este exercício várias vezes. Mas, por exemplo, o exercício era para perceber como é que eles se organizavam em grupos. Imagina, simples, fazes 3 ou 4 meninos, mediante o número de atletas que têm, olha, são grupos de 6 ou de 8. Perceber como é que eles se agrupam. Para perceber. Estou a perceber. E depois comecei a manipular aquilo. Ok, este e este para ali, aquele e o outro para ali. Porque depois um grupo trabalhava muito bem, o outro menos bem, o outro trabalhava bem e ria, o outro era demasiado sério e o outro uma galhofa total, ninguém fazia nada. Pronto, misturar e depois ali as águas. Outra coisa é perceber, importante, tentar ir percebendo o background dos jogadores e perceber que comportamentos certas pessoas, certas culturas têm de protesto ou de aceitação. Epá, não vou mencionar nenhum agora porque depois vão-me acusar ou de racismo ou disto ou daquilo. Mas há certos gestos e tiques que certos grupos têm e que tu, já percebi que isto tem que se mudar ali. não tem que mudar, já percebi o que é que isto quer dizer. Às vezes chegava ao pé dele e dizia: próxima vez que fizeres isso, amigo, vamos ter um problema os dois. Ou ao contrário, ou percebi que tive jogadores que, por exemplo, havia jogadores que me olhavam muito nos olhos e eu pensei que eles tivessem-me a confrontar. E o background deles era de culturas muito assertivas, muito atentas, alemãs, e que eles olhavam: estás a falar comigo, estou-te a olhar. Estás a perceber? E inicialmente, deixa aqui ver, e eles não desviavam a olhar. E eu às vezes estava a olhar para eles: mas este gajo vai-me dar uma pera ou quê? E depois eles todos maiores que eu. Sou um gajo pequeno. E eles, uns calmeirões, não? Uns calmeirões, vamos lá. Voltando um bocado atrás na sua carreira profissional, estávamos a falar, estávamos num contexto na Suíça, agora indo para a Liga Portuguesa, segunda Liga Portuguesa, o que é que, diga-me, primeiro vamos começar do início. Quando recebeu a proposta, quando recebeu o convite, o que é que foi aí na cabeça? Quando recebeu, para vir para voltar para Portugal? Para Portugal, e o projeto que era? Subida? A bom da verdade, o projeto não era bem subida. Vamos repor um bocadinho a verdade. Era um projeto para andar lá em cima e ver o que é que ia dar. Pois, eu digo subida porque ficaram a um ponto, certo? De subir.
Olha, eu não sei se. Eu acho que ficamos com os mesmos pontos. E depois foi diferença de golos? Golos, Não eu sei acho quê. que sim. Qual foi? Então, é por isso que eu digo Olha, projeto de não subida. recordo já, mas já há um Então, ponto. Vamos ok. colocar Era um para ponto. ver, era para ver o que é que ia dar. Feirense. Não era para ver o que é que O ia que é dar. que ia dar? Estar em cima e ver. Eu acho que o Mrs. Augusto foi punido pelo sucesso que teve. Porque foi competente. Ganda. E depois no final pareceu que foi incompetente e não conseguiu. Sim, estou a perceber o que é que quer dizer. Ou seja, porque criou expectativas, a equipa jogava bem, jogava muito bem à bola. Acho que tínhamos, em larga escala, o grupo do nosso lado e gostava, e nem tudo foi perfeito, tivemos problemas, Claro. há sempre problemas de desentendimentos. Normal. Como é que eu aceitei o projeto? Eu vivia em Ita Green na altura e estava deitado na cama quando recebi a mensagem dele: tem aqui uma hipótese, não sei o quê. Depois liguei, falamos um bocado, tocamos umas mensagens. Epá, foi um pouco difícil, mas eu não consegui dizer que não porque era o clube da minha terra. Tinha um cromo que acreditei na minha caderneta. Ok. Trabalhar na equipa sénior do clube da minha terra. Uma marca. E na altura estava a progredir no Charlton, estava a subir, estava a trabalhar com o Sub-21 na altura, com o Jason Ewell. Tínhamos trabalhado no Sub-16 e depois ele subiu, e depois passado um ano ou dois voltei a juntar-me a ele. Estava a gostar muito daquela experiência, estava-me a sentir, não a ganhar espaço no futebol inglês, mas a cimentar claramente o meu trabalho no clube, estava a ganhar cada vez mais respeito. Mais respeito, exato. E foi difícil, quando falei na altura com o Earl e com o Steve Avery, de expor o meu desejo de sair, porque sabia que, apesar de voltar para Portugal, o futebol em Portugal é muito mais volátil. Eu, se tivesse lá ficado, se calhar ainda estava a trabalhar no Charlton, se calhar estava com muitas melhores condições financeiras, muito mais estável. Se calhar o TPD já não está lá, mas continuar no futebol inglês, e agora com o Brexit é muito mais difícil lá entrar. E se lá tivesse estado, se calhar já tinha passaporte inglês, tudo mais. Bom, não se pode viver isso. Eu vim, a decisão foi minha, fui muito feliz, aquilo que aprendi é impagável, as oportunidades que tive, a experiência que aprendi, mesmo posteriormente quando fomos para o Sporting da Covilhã, num projeto completamente diferente. E aí, claro, que era ajudar a equipa a se manter na segunda liga. E viver o que vivi pessoalmente, e a oportunidade que tive dada de intervenção por Mrs. Augusto, o espaço que ele me deu para eu trabalhar com a equipa, não há cursos que paguem isso, ou que te ensinem isso. A melhor aprendizagem que teve com o Mrs. Augusto nessa época do Portimonense? A melhor? Confiança. O facto de ele ter confiado em mim, e a gente já não trabalhar juntos há 5 anos, e ele ter confiado em mim desde o dia 1. Eu tive 5 anos em Inglaterra, e desde o dia 1 as tuas competências são aquelas, as tuas responsabilidades são aquelas. Quando fazia asneiro, depois ele chamava-me à parte, arrebentava comigo. Mas foi essa confiança, esse espaço que deu, porque deu para sempre vigiar, supervisionar, mas esse espaço que deu para pôr em prática e de refletirmos: olha, gostei daquilo, não gostei daquilo, próxima vez não faças isso, não faças aquilo. E eu acho que o facto, e pegando um pouco aquilo que disse, o facto de me ter tornado um pouco mais pragmático e frio, mas também mais humilde, permitiu-me que eu tivesse a personalidade e o estofo mental para enfrentar uma equipe e alguns jogadores mais velhos que eu e consagrados, como o Pessoa, capitão, uma história enorme no clube, Jorge Pires, um jogador formidável, uma pessoa formidável, agora é treinador adjunto da equipa principal, com uma humildade medonha de estar a olhar para um miúdo e os gajos a andarem, a trabalharem, a escutarem. Mas por outro lado, a humildade, perceber que tinha muito para aprender ainda, e tinha mais que aprender com aqueles jogadores, com alguns daqueles jogadores e com o Mrs. Augusto, do que propriamente para ensinar. E isto é uma curiosidade minha e muita gente. Como é que era a rotina de treino? Por exemplo, de um profissional, de um contexto profissional, do jogador, da equipa.
quando falo, por exemplo, chegar a que horas é que chegavam ao treino? Se comiam no treino? Não sei. Inicialmente não, mas depois o clube começou a trabalhar, o Marco, um nutricionista top, começou a trabalhar. Ele é de Portimão? Ele vive em Portimão. Ok. Não sei se o Marco é de Portimão, eu acho que não, mas E depois já me diz quem que é. Marco Pereira. Ok. Se estás a ver, Marco, vais arranjar trabalho à minha pala. E o Marco, eu dizia que o Marco, se fosse. Tive a dois minutos de casar com o Marco, ele gostava de correr, cozinha bem, espetáculo, é arrumadinho. O gajo chegava lá de manhã, começou a fazer os pequenos almoços. Sério? Uns Para a snackzinhos equipa toda? para a equipa. Nós arranjamos umas parcerias com o Intermarché. E depois acho que já não me recordo bem se do dinheiro da caixinha tirávamos algum para ir comprar alguns alimentos. Pronto, ele começava e ele fazia aquilo e o pós-treino. Os jogadores chegavam, comiam, depois tinham a rotina por mais ou menos uma hora antes, depende. Depois o Joel, o fisioterapeuta, fazia a gestão. Ele e o Zé Manel faziam a gestão dos jogadores que precisavam de vir mais cedo para fazer certos tratamentos e quando é que os precisavam de fazer. Portanto, eles geriam isso, é a parte deles. Uma hora mais cedo eles comiam, tratavam-se, faziam um pré-treino lá dentro com o Joel. Mas o pré-treino não alimentar, pré-treino físico, certo? Pré-treino físico, sim, um pré-aquecimento, trabalho de prevenção de lesão. Depois treino de campo, voltávamos. Estamos a falar de que horas? Normalmente de manhã, não me 10, recordo, 9 se o treino fosse às 10, eles chegariam às 9, um bocadinho antes das 9. Ok. Se o treino fosse uma hora, normalmente era às 10, acho que depois puxamos um bocadinho para trás por causa do calor, já não me recordo bem. Normalmente, tendencionalmente, quando treinas em contextos quentes, o treino tende a ser um pouquinho mais cedo. Quando treinas em contextos mais frios, o treino tende a ser um bocadinho mais tarde, que é para o campo derreter. É? Eu não sabia. Se fores tão seguido, o campo congela, tens de esperar que a neve tenha tempo para limpar a neve. Mas estava falando nesse contexto porque esteve na Suíça. Aqui mais até em Inglaterra, sim, mas na Suíça igual. Sim. Isto aqui não. Sim, mas estou só a partilhar. Sim, exato. Eu estava na minha cabeça era só o contexto de futebol português, em Portugal. Sim. E até, por exemplo, em Inglaterra ou na Suíça, tentavas treinar por volta das 11 em Inglaterra. Na Suíça a gente treinava às vezes à tarde, até porque a maior parte dos atletas estudavam. Para apanhar a hora mais quente do dia. Normalmente está entre as 11 e as 4. Exato, e faz sentido que é para o gramado, vamos dizer assim. O campo, a relva, e também ser um bocadinho mais confortável. Yeah. Se tiver, é difícil. Se for outra adaptação na Suíça, que faz dias muito frios, e como é que tu montas o treino de forma a dar feedback aos jogadores sem eles estarem muito tempo parados. É o desafio, porque depois o risco de lesão também é muito maior. E o desconforto. Chega uma altura que tu arrefeces e depois já não dá para aquecer. E era outro desafio. E estás suado. Eu acho que há alturas do treino. Mas a mensagem aí tem que ser clara, rápida. A vantagem de não saber dominar uma língua é que não dá para inventar. Vai. É para dizer tal, já está, siga. Aí o não dominar a língua é uma vantagem, porque a gente quando fala muito bem, depois inventa, divaga. Voltando à rotina, eles depois treinávamos, voltávamos, tínhamos o pós-treino. Nós reuníamos equipa técnica, os jogadores precisassem de fazer alguns tratamentos, algumas coisas que o departamento médico faziam. Depois, à tarde, por grupos, levávamos eles ao ginásio ou algum trabalho específico com o fisioterapeuta. Depois tínhamos já alguns dias, fazíamos o vídeo individual, coletivo, por setores. E isso era mais... tinhas sempre o vídeo antes do jogo, tinhas sempre o vídeo pós-jogo, o vídeo individual ou setorial. Utilizavas várias estratégias, ou por WhatsApp, ou por enviavas, olha, estás a ver esta situação do jogo, esta ação aqui, amanhã vamos fazer um exercício que vamos trabalhar aquilo, sensibilizar os jogadores, começar a fazer o link entre jogo, treino, jogo, coisas simples. E simples que fazem diferença. Que fazem diferença, porque às vezes conversas informais, porque se tu fores polvilhando, semeando ali um pouco, aquilo vai entrando. É 1% melhor 1%. Hoje. E depois.
depois tens que utilizar estratégias de comunicação diferentes porque o background dos jogadores é diferente. Tens aí os jogadores estão habituados a coisas diferentes, às vezes tens que ir ao encontro deles, eles estão habituados a ser a este tipo de comunicação. Convém fazer ir um pouquinho em conta, porque o objetivo o professor Jorge Araújo tem uma frase fantástica num podcast que ele deu, que é o efeito borboleta, que ele fez, participou, que é o efeito borboleta, que ele diz, é questionado sobre se o estilo de liderança e a comunicação, se não for genuína do treinador, da personalidade dele, não perde carisma. Ele diz, mas eu não estou lá para exibir a minha personalidade, eu estou lá para servir os atletas e o clube. E eu tenho que arranjar e comunicar das ferramentas, da forma que chega a eles. O que é que me adianta é chegar lá, vamos pôr aqui um contexto, que sobretudo a José Mourinho, cheio de pinta, cabelo, gel e tal, se aquilo não sou eu. Exatamente. Mas se aquilo funcionar e conseguir interpretar aquele papel, vamos tentar. Desde que chegue a mensagem. Tem que chegar, e temos que nos respeitar, não vale tudo, temos que nos respeitar nós próprios como seres humanos. Agora, se eu gosto muito de falar e de uma determinada forma, mas já há jogadores que só reagem quando são ameaçados, e cá há pessoas que só reagem quando são ameaçados, posso me sentir desconfortável naquele papel. Ou arranjo alguém da minha equipa técnica para passar o recado, ou eu treino para conseguir fazer aquilo. Ou então vou trabalhar num contexto que não preciso fazer aquilo. Agora, se começares a andar, felizmente, tenho tido essa sorte de já ter experienciado 2 países e 2 culturas diferentes. Três, Portugal também é um país. Exatamente. Vais tendo essas dificuldades, mas também vais aprendendo. A próxima vez que apanhar um contexto destes, ou um grupo de pessoas como esta, já esteve nesse ambiente. Já estive neste ambiente. Né? E o facto de, há pouco falavas, que é mais difícil, o facto de ter, por exemplo, quando fui para fora, ter ido sempre sozinho, todas as experiências boas ou más, e é preciso ter muita cabeça para não enlouquecermos, é que elas são vividas com uma intensidade muito alta, porque tu estás sozinho, aquilo não dilui, aquilo está tudo dentro de ti. Quer quando ganhas, quer quando perdes, quando tens sucesso, quando não tens. E é importante ter um equilíbrio mental para não pensares que és o melhor do mundo quando ganhas, nem que és horrível quando perdes, nem pôr tudo em causa. Portanto, agora perdi-me um pouco, voltando à comunicação. E é importante isso, é perceber como é que eles chegam. E há jogadores que até funcionam quando são desprezados. O gajo quase não me liga. E eles já andarem a jogar. Pois, mas é quando dou carinho ele não anda. Não anda, exatamente. E depois você tem que adaptar a cada jogador uma postura ou uma pessoa diferente, porque, como você disse, acabou de dizer, aquele jogador é dispersado, rende dessa maneira. Aquele jogador rende quando é passado a mão no pelo. É assim, os nossos valores e aquilo que nós somos enquanto pessoa nunca deve ser mudado. Às vezes, como tu exprimes aquilo, é que é diferente. Há um colega meu, o Alex, que trabalhou comigo no Lausanne, ele inglês, tem uma expressão muito engraçada e ele diz a leopard never changes his spots. Em português, que eu inglês. O leopardo nunca troca, nunca perde as pintas. Ok. Tu podes pôr uma capa por cima, mas aquilo só os teus valores, aquilo és tu enquanto pessoa. Pronto. Mesmo que comuniques de forma diferente, deves refletir aquilo que tu és enquanto pessoa, né? Exatamente. Agora, a forma como tu comunicas ou como tu lideres é que é difícil. Tento trabalhar para melhorar esse aspecto em mim enquanto treinador, adjunto principal, a capacidade de perceber quem está à minha frente e como é que eu chego a eles. Porque se eu não chegar a eles, eu não vou fazer o meu trabalho. Exatamente. Agora, mudando o contexto, vamos dizer assim, você já treinou formação de jogadores e em contexto profissional. É uma diferença muito grande, digo eu. Quando transitou de formação para profissional, por exemplo, você esteve nos Júniores do Portimonense de formação, e quando voltou para um contexto profissional na Suíça, a grande diferença em termos dos jogadores. Na formação os jogadores querem aprender mais, querem mais absorver, o profissional menos. O que é que você sentiu a nível dos jogadores de formação? Eu acho que um jogador, quando chega ao profissionalismo e tem pouca ambição em aprender, ele também foi assim quando jogador de formação. Isso é um traço de personalidade. Ok. Portanto,
há coisas que é um bocadinho mais fáceis na formação. Estar a trabalhar convosco no Portimonense, o facto de todos terem a ambição e o sonho de ainda serem jogadores, é mais fácil fazer passar determinadas mensagens. E é mais fácil vocês fazerem determinadas coisas porque estão agarrados a esse sonho. Mas quando também não gostam do treinador, também não faziam. É igual ao futebol sénior. É tudo igual. As manhas são as mesmas, o que muda é a pochete que levam para o treino, ou uns vão de autocarro, os outros vão de carro. Pronto, é claro que gerir um balneário com mais egos requer outras mãozinhas, que eu também não as tenho e tenho que aprender, né? Eu nunca fui ainda, espero ter essa oportunidade de treinador principal numa equipa profissional, primeira ou segunda liga em Portugal ou lá fora. Estava numa equipa de sub-21 na Suíça, com alguns jogadores profissionais, mas quando tinham jogadores da equipa principal para jogar na minha equipa e eu tinha reunião individual com os jogadores, antes eu não falava com eles da mesma forma que falava com um jogador de 18, 19 ou 20 anos que treinava comigo um ano inteiro e eu tinha muito mais informação, né? Sobre esse meu jogador do que do outro. Informação diária dele enquanto pessoa, até para saber às vezes coisas como o jogo está nestas condições, isto não está bom para ele, é melhor tirar. Questões mentais, porque ele vai ser expulso ou há jogadores, eu tive um caso de um jogador que tem um potencial enorme, mas o nível de controle emocional, aquilo é uma bomba atómica. Ele fez ali uns jogos, na terrastilho. Aquilo fez ali uns jogos, mas chegou uma altura que ele já estava a trazer mais problemas à equipa do que soluções e teve que sair. Né? Claro que ele depois, a partir daí, passou-me a odiar. Né? Pois. Claro que sim, claro. Mas eu vivo bem com isso. Já houve uma altura que me preocupava um bocadinho com isso. Eles estão lá para jogar e os jogadores também têm responsabilidade no rendimento. As diferenças, eu acho que o treinador dos cargos que eu exerço, mesmo como treinador principal, o meu trabalho é ensinar a jogar o jogo, ensino do jogo. Acho que um treinador principal de uma equipa profissional depois tem um lado estratégico mais. Também há um lado estratégico do outro lado, mas não acho na formação o lado estratégico do jogo que seja o mais importante. O ensinar os jogadores a jogar o jogo, a entender um jogo, o que se passa, a perceber os princípios, o que é que tem que fazer e pôr o maior número de atletas naquela equipa a pensar no mesmo momento, é muito difícil e só isso é um trabalho enorme. Quando chegamos ao profissionalismo, entende-se que os jogadores têm um conhecimento do jogo mais elevado, ainda que possam sempre têm sempre que continuar a aprender o jogo, porque depois vem um treinador com um novo sistema, ideias, com novas ideias e já coloca novos problemas e é preciso aprender a jogar contra aquilo. Não é? Portanto, depois o treinador tem um lado estratégico, estou a falar de primeira e segunda liga, primeira equipa, desculpa, e depois tem outro fator que é o trabalho à volta da equipa, e o treinador tem muito trabalho de gestão de comunicação com os diretores, com os empresários, com o presidente, com a expectativa dos adeptos. Muitas vezes temos agora o caso do Luís Castro, que esteve a falar com os adeptos que perdeu 2 ou 3 jogos e depois numa conferência de imprensa gostou do apoio dos adeptos. Eu gostei, são curiosamente os mesmos adeptos que invadiram a academia há 3 dias atrás. Pronto, eu estou cá, sou o mesmo quando perco e quando ganho. Estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Portanto, isso hoje em dia, porventura, é muito importante. Porventura, com a certeza, ao dia de hoje, defende isto, né? Exato. Um treinador principal de uma equipa da primeira ou segunda liga em Portugal, ou por aí fora, precisa ter um staff competente, de muita confiança, para o libertar de certas tarefas do treino, ou seja, o treinador está lá no treino, mas aquilo é organizado, é planeado e depois é supervisionado por ele. Ele não gasta, entre aspas, muita energia. Ele pode ou deve definir os conteúdos a ser trabalhados, a estratégia que vai ser utilizada, mas ele está ali numa base de managing, mais gestão, porque ele tem muito mais coisas a trabalhar fora das 4 linhas que tem um impacto tremendo lá dentro. Exatamente. E ele é o trabalho dele gerir aquilo. É tomar as decisões mais importantes, e quanto menos decisões pequenininhas, que é depois gerida pelo staff todo à volta,
que o staff faz essa logística toda, ele depois vai ter mais energias, vai ter mais energia para tomar as decisões mesmo. E vai ter Também foco, partilho. vai ter mais tranquilidade, e se tiver confiança na competência e nos valores das pessoas que trabalham diretamente com ele sabe que não vai ser traído. Exato. E pode estar tranquilo, e ele sabe que não vai, coisas elementares não vão faltar, não vão, aquilo está garantido, e ele pode se focar noutras coisas. Mudando aqui, não é o contexto, o contexto é sempre o futebol, mas relação treinador-jogador, interfere alguma coisa de Pedro Neto para Francisco? Na sua opinião? Como assim? Por exemplo, eu sou seu jogador, você manda-me para o caralho, não sei o quê. Várias vezes. Saímos da. Ainda bem. Saímos da porta do treino, o Mister convida-me para beber um café. Fale-me sobre isto. Acha que a relação de Pedro Neto para Francisco, contexto, vamos falar dos dois, interfere no Mister jogador? Fala-me um pouco da relação. Por exemplo, você já treinou milhares de jogadores. Pessoas diferentes, valores diferentes, etc. Você valoriza isso, que é o amigo lá fora? Eu acho que isso acontece espontaneamente. E isso acontece, se calhar quando eu comecei a treinar, como trabalhar como treinador com 20 e poucos anos, era mais provável que isso acontecesse, porque as idades eram muito próximas. Ok. Agora as idades começam, se eu estiver a trabalhar na formação, cada vez eu estou mais distante daquela faixa etária, e a minha geração é completamente diferente. Os livros que eu leio, a música que eu leio, a experiência que eu tenho é completamente diferente. E qualquer dia, um jogador, a não ser por motivos de trabalho do jogo, não vai beber café com um velho, né? Sim, exato. Não, o café sim, mas estou a dizer. Agora, a amizade, a empatia, o jogador rever naquela pessoa que pode ser o treinador, alguém que ele pode recolher conselhos, ou pode abrir-se, porque às vezes isso acontece espontaneamente. Há jogadores que intuitivo o treinador percebe que pode ser a gente já trabalhou em dois grupos diferentes, e houve um grupo que eu era um animal para vocês. É verdade, eu conheci, mas lá está, eu conheci. E às vezes chegava bem disposto, mas tinha que chegar lá e insultar-vos, porque só funcionava assim. Infelizmente. Lembro. Aquilo, né, e depois lembro que o outro às vezes chegava, vocês estavam a ouvir aquelas músicas horríveis que eu detesto, e eu chegava lá, punha as músicas que eu gosto, ou gozava, não sei. Pronto. Agora, mesmo dentro desse grupo, houve pessoas que, lembro de um que perceberam. Como é que ele se chama? O Afonso, que é árbitro. O Ricardo Afonso. O Ricardo, exatamente. Gosto do puto. É top. E já fomos uma vez uma volta de bike e tal. E eu tratava todos abaixo de cão. Mas percebi que há ali gajos que estão no mesmo saco, e aí os jogadores, que acho que depois pouco a pouco vão percebendo que a mensagem não é propriamente para eles, é para segurar ali o barco e tal, não sei o quê. E eles acabam por perceber, ele está aqui, mas isto é para 3 ou 4 ali, gente tem que estar aqui porque isto é uma equipa, né? Exatamente. Para falar uma pessoa que não está aqui, né? Agora, e acho que isso acontece naturalmente, não acontece porque as pessoas acabam por se identificar, que as pessoas que acabam por entender. Tem que haver na sua. Não faz mal, também vamos terminar e depois sim até consigo ver as mensagens. Oi, cacete. Você tem a capacidade, porque há muitos treinadores e pessoas que não têm essa capacidade, e que é saber, futebol é uma coisa, a vida pessoal é outra, certo? Mas, desculpa, eu não terminei, mas às vezes na formação, no sub-18, sub-19, mesmo sub-21, há jogadores que não têm às vezes essa maturidade. É mais difícil para os jogadores perceberem que o treinador ter-lhe dado uma pisada, ou ter posto pressão no treino, ou ter-lhe tirado do jogo, não é nada pessoal. Aquilo não é nada pessoal.
nenhum jogador, eu não conheci nenhum jogador e que tenha querido ganhar mais um jogo que qualquer um dos treinadores, meus colegas, eu não conheço nenhum ainda. Pois. Porque, aliás, eu duvido que um jogador queira ganhar mais um jogo que um treinador. Duvido. Porque se perder, quem vai te ver é o treinador. Exatamente. Duvido. Agora, ahm, ah, ah, o problema é quando os jogadores pensam que aquilo é pessoal e aquilo não é pessoal. Epá, pode haver, pode até acontecer. Epá, eu nunca, conscientemente, eu nunca tirei, epá, não gosto deste gajo. Yeah. Não. E tu já trabalhaste comigo, havia jogadores que eu não quase falava com eles, entre aspas, Mas rendia para a equipa. e eles jogavam. Yeah. E, Exato. e quando faltaram respeito à equipa, ficavam no banco ou não iam, e quando mudaram a atitude, voltaram a jogar. Exatamente. E hoje é quase não falo com eles. Passar na rua, cumprimentos. Se eles entrarem num clube, dizes boa sorte, mas não lhes mando mensagem como já troquei contigo, então como é que vão as coisas? Está tudo bem? Exatamente, exato. Agora, se eu te tiver tirado do campo do jogo, é pá, também te levaste duras, epá, mas aquilo não é pessoal, que faz parte do trabalho. A seguir, se o jogador, pessoa, a gente ter um almoço combinado e desmarcar porque está com 11 e é normal porque é ser humano. Pá, imagina, tive aqui um percalço, não vou conseguir. E passado 2 dias aquilo volta, porque é o tempo necessário para digerir. Pá, tudo bem, não, é normal, cada pessoa tem os seus estádios. Exato. Agora, perceber que aquilo que o treinador tomou decisão, que até pode ser errada, ele fez com os dados que tinha para aquilo correr bem. Tal como eu te disse no início, quando estava na Suíça, eu tomei um conjunto de decisões que possam ser erradas, e que agora olho para trás posso-me arrepender, mas que naquele momento faziam sentido e que tomei aquilo para o rendimento e para atingir os objetivos. Eu acho que é mais fácil para um treinador eventualmente conseguir gerir melhor esta relação de jogador-amigo, mas tenho N ex-jogadores que hoje em dia somos amigos. O Man, que está no Dubai, o Pargana, que está no Benfica, o Pig, que está na França, o Ricardo, não falo assim tanto com ele, o tu, mas são pessoas que assim têm empatia. Exato. Gosto, independentemente de ninguém ser perfeito e de tomarem boas e más decisões na mesma. Ok. Estamos a terminar e quando termino, não sei se você sabe, eu faço um pequeno jogo. Ok. É este ou aquilo? Mas é. Este ou aquele o quê? Não, é branco ou preto, vamos dizer assim. Mas é pequeno, é pequeno. Não posso pensar? Não, pode ser grande, eu tenho tempo. Então, as perguntas são... Vais dizer todas? Não, vou dizer uma e você responde. Você responde. Okay. São poucas. E vais dar as respostas? Não, branco ou preto, você responde. Ok. Amarelo, você responde. Vai. Treinador adjunto ou treinador principal? Treinador principal. 4-4-2, 4-3-3 ou 5-3-2? Não, desculpe. 4-4-2 ou 5-3-2? Eu trabalhei mais em 4-4-2 sempre. Qual é que gosta mais? Este ou aquilo? Nem o que trabalhou mais. Eu vou dizer 4-4-2, mas isso merecia uns parênteses. Ok. Porque eu trabalho em função dos jogadores que tenho. Ok, boa. Ciclismo ou corrida? Ciclismo. Subir ou descer? Não quer dizer que seja em contexto de ciclismo, né? É que nem sempre se deixa para mal. Boa. Vou faltar qual era a outra. Profissional ou formação? Treino profissional. Você percebeu? Profissional ou formação? Eu serei sempre profissional. Ok, boa. E última, ganhar ou perder? Ganhar. Okay. Agora, lá está, é este ou aquele e o próximo jogo, um pequeno jogo, é completar a frase. Ok. Costuma ser sempre igual, só que como as pessoas são diferentes e a mentalidade é diferente, Claro. isto é bom para eu comparar, ter uma comparação entre as pessoas, entre os convidados. Yeah. Okay. Então uma cor. Uma cor? Yeah.
Toda a gente sabe que é azul. Eu ando sempre vestido de De azul, azul, eu tenho a ok. roupa toda azul, Ok, sou azul. aborrecido, sou um gajo que me quer chatear com nada. Uma bebida. Água é o que mais bebo. Viagem inesquecível. A viagem da minha vida. Qual é que foi? Continua Ok, a boa. ser Ok. Boa, 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 boa. Saudades de praia. uma conquista. Não ter sido. Não ter desistido de mim mesmo. Uma frase. Ah, Não diga. Não diga ainda. Então. Felicidade é. ser amado pelos meus filhos. Eu sou. Estúpido às vezes. Um sonho. Champions League. Ok, boa. E termino que é. Imagino que a frase que vai dizer neste momento é passado por todo o mundo. Todas as pessoas do mundo vão ouvir a frase que vai dizer neste momento. Qual era a frase que você dizia? De Eddie Vedder. No matter how cold is the winter, there's always a springtime ahead. Em português? Não importa quão frio é o inverno, haverá sempre uma primavera. Boa. Top. E terminamos com esta frase. Esta frase, e que frase? Nunca tinha ouvido, para ser sincero. Agradecer outra vez por ter aceito o convite. Espero que tenham gostado de. Adorei, obrigado. Adorei, não. Espero que tenham gostado de falarmos, de aprendermos. Quero-lhe agradecer por ter participado. Gostei muito. E bem, terminamos assim mais um Pode Tudo. Espero que tenham gostado vocês e desse lado. Vamos continuar a evoluir, temas diferentes, contextos diferentes, pessoas diferentes, que é por isso que estamos cá. Aprender, evoluir, hoje melhor que ontem e continuar. Espero que tenham gostado, obrigado e um abraço.